Olá, muito boa tarde a todos. É com muita alegria hoje que vou compartilhar o estudo com vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, o item 24, a desgraça real. E aqui os slides. Todos nós já usamos ou ouvimos a palavra desgraça, mas será que sabemos o que ela realmente significa? Então, qual o significado dessa palavra, né? Que utilizamos no nosso dia a dia, mas tem um significado por detrás dessa palavra. Então, é um acontecimento lamentável, um infortúnio, uma infelicidade, uma calamidade, a má sorte, o azar. Desgraça é todo o acontecimento que mexe, desonroso e aturde e desarticula os sentimentos, conduzindo a estado de angústias desesperadores. Então, é aquele estado que a gente sente uma angústia, uma aflição muito grande. E esse capítulo 5 do Evangelho, ele fala justamente sobre isso, né? Bem-aventurado os. Então, é que a gente pode trazer dentro do nosso cotidiano, né, alguns exemplos comuns desse termo quando utilizado. Quando a gente perde um emprego, o fim de um relacionamento, um luto, uma dívida. Então, são as infelicidades que nós vamos experimentando durante o nosso caminho. O ser humano, enquanto reencarnado na Terra, da vida, somente possui um conhecimento limitado, o que impede de compreender em profundidade os múltiplos acontecimentos que dizem respeito à sua existência. Esse trechinho está no livro do Divaldo Franco, Diretrizes para o Êxito, pelo espírito de Joana de Ângelo. Então, aqui ela fala que nós, às vezes, da condição, da situação que nós estamos vivenciando, o nosso entendimento para aquilo, às vezes, é muito limitado. E aí a gente entra na lamúria, né? Por que comigo? E ao invés de a gente trocar essa frase de por que comigo, a gente começar a entender o para quê, né? Qual é a lição por detrás desses acontecimentos desagradáveis? Ali sempre vai ter uma lição, né? Um aprendizado. E dentro dos caminhos humanos, né? Também está no livro de Vivaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles. E ela fala o seguinte: ninguém atravessa os caminhos humanos isentos do sofrimento, das injustões frequentes da vida na Terra, planeta de provas e expiações, por enquanto. Então, a gente sabe, dentro da condição planetária que nós estamos atravessando, a gente consegue ver, né, isso de forma bem clara no nosso dia a dia. É o caos, é a desarmonia, são as incertezas. Tudo isso, para nós, vem como um pesar muito grande, não é? Porque a gente quer ter uma sensação de controle pela busca das nossas satisfações materiais, pessoais, e muitas das vezes isso pode dar nossas mãos. E a gente sabe que temos que passar por determinadas situações para poder amadurecermos. Então, a gente sabe que o nosso planeta ainda é de prova e expiações. E a gente vive nesse mundo de provas e expiações que nos impõe limites e condições também. E lá no livro dos Espíritos, na questão 920, tem a seguinte pergunta de Kardec para os Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Eles falam que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. É que é interessante, né? Quando ele fala isso.
é o peso que a gente dá aos acontecimentos da vida. Então, a gente pode passar, às vezes, por uma situação tão complexa e sair daquela condição ali mais fortalecidos. E, e aí são as provas, né, que a gente vai passando. Então, depende do peso emocional, muitas das vezes, que damos a condições desagradáveis que passamos na nossa existência. E essa felicidade ainda não é completa, porque nós ainda somos seres imperfeitos da criação. Então, estamos caminhando para esse caminho de depuração, de integração, de harmonização com as leis divinas. Então, a gente ainda está dentro desse aprendizado. Então, essa felicidade no nosso planeta, ela ainda não é uma felicidade completa, porque ainda, como falou, estamos vivenciando esse planeta de provas e expiações. Quando conseguimos ascender nessa escala evolutiva, aí a gente vai saber o que é a real felicidade. Onde está a verdadeira desgraça? Está nos acontecimentos desastrosos do nosso mau procedimento. Um fato que carrega consequências funestas é mais desgraçado do que um, a princípio, causa viva contrariedade, mas que acaba produzindo bem. A maioria acredita que a desgraça está na dor do vizinho, perdas, doenças e traições. Sim, é a desgraça para os que só veem o presente. Então, no texto lá do Evangelho vai dizer para nós, né? Que isso não, para nós não é verdadeira desgraça, são apenas experiências passageiras da vida material. Então, algumas coisas vamos vivenciar aqui dentro desse mundo material, né? Angústia e vazio existencial, enfermidades, fome, abandono, injustiça social, conflitos e dores morais, doenças, calamidades, guerras, separações, desencarne de pessoas muito queridas, distúrbios de conduta, transtornos, relacionamentos afetivos, sociais, nem sempre são coroados de bênçãos. Então, são tudo isso que a gente vivencia aqui e que, às vezes, precisamos passar para poder crescermos espiritualmente, amadurecermos espiritualmente. Então, as consequências desastrosas são os nossos maus procedimentos, aquilo que, às vezes, ainda nos equivocamos. Quando buscamos o prazer, a satisfação pessoal de forma também desenfreada. Lá na frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. As nossas frustrações, carências físicas, não são suficientes motivos de sofrimento, sim, né? No entanto, piores são as consequências dos nossos procedimentos contrários ao Evangelho fora da caridade. Então, quando a gente sai dessa lei de amor, isso para nós é um retrocesso. E os nossos maus procedimentos de hoje prenunciam o que vamos sofrer lá na frente amanhã. Então, a gente vai passar por esses momentos de frustrações, fazem parte, né? Como eu falei, nosso mundo ainda impõe limitações para nós. As carências físicas, nem sempre podemos estar junto daqueles que amamos, principalmente quando esses partem para a parte espiritual. Mas é a forma que levamos essa condição, né? Esse sofrimento. Se vamos responder através da revolta ou através da abnegação. Como estabelecer o que é ditoso ou ditoso para o homem? Para isso, precisamos nos transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Tudo o que se chama infelicidade, segundo o ponto de vista humano,
cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Então, às vezes, para nós, o que ali parece ser um sofrimento é, na verdade, um momento de libertação do nosso espírito, porque estamos tendo a oportunidade da reparação dos nossos erros. E se a gente se transportar para além dessa vida, isso começa a fazer sentido, né? Porque certas coisas que eu faço aqui na Terra, isso faz sentido lá, né, no momento das causas. Porque aqui a gente só sente os efeitos, né? Na matéria sentimos os efeitos, mas as causas estão lá no mundo espiritual. Então, nem sempre nos é permitido saber a causa, né? Muitas das vezes trazemos o véu do esquecimento e que também, muitas das vezes, não conseguimos encarar ter maturidade para ver e entender tudo o que fizemos também no passado. Então, às vezes, aquela porta que se fecha para nós, aquela situação desagradável que acontece, muitas das vezes pode ser até mesmo um livramento. E ali a gente consegue aurir, né, transformar essa felicidade também, às vezes, mudando o ponto de vista, buscando coisas diferentes, oportunidades diferentes, caminhos diferentes. E aí que nessa parte do Evangelho também fala dos valores humanos, né? E aí fica um questionamento. Os valores do mundo estão assim invertidos? De uma maneira geral, sim, né? É só a gente olhar como o mundo está. Entretanto, não estamos no mundo apenas para gozar os prazeres materiais, mas para aprender a fraternidade de que o Evangelho de Jesus fala para nós. O dinheiro, para nós, ele tem que ser uma forma de não ser apenas para o nosso ego, né? A gente colocar num patamar egocêntrico, mas para desenvolvermos a empatia e a solidariedade também. Porque tudo que nos é permitido ter, possuir, é empréstimo de Deus e serve de alavanca para a nossa evolução. Então, essa inversão de valores decorre da ignorância, né, do ser humano, e que acaba esquecendo a sua finalidade, né, de estar aqui na Terra, seu real propósito, que é evoluir. A riqueza é um depósito sagrado e respondemos pelo bem que deixamos de fazer. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes e adquire débitos pesados para o futuro. Isso está lá em Emmanuel, onde ele fala. E a partir do momento que a gente não faz bom uso dessas riquezas, né, a gente se perde nos vícios e sufoca as virtudes e trazemos débitos pesados também para o nosso futuro. E essa inversão de valores, né? Numa subversão de valores, sente-se sede de desejo, fome de posse. O caminho de posse é um caminho de loucura, de acumulação e egoísmo que leva ao adoecimento, que nós vemos aí também, né? Isso está no livro de Juliano Cosati, o livro é Yeshua, Nosso Cristo, Planetário Revelado. Ele faz esse alerta para nós. E quais são as consequências, né, dessa inversão de valores? Que é a desgraça disfarçada de sucesso. Essa é a real desgraça, né? A desgraça real, né? Que nosso estudo traz hoje. E aí, lá no Evangelho, tem a seguinte frase que fala: tremei vós que rindes, porque talvez sejam apenas distraídos do vazio interior. Então, aqueles muitos que se satisfazem com a matéria, aqui já encontraram toda a sua compensação, né? Eles tremem, vós que rindes, porque isso vai gerar consequências, né? Então, a gente vê, né, no nosso mundo, quantas pessoas bem-sucedidas estão emocionalmente devastadas, um vazio existencial muito grande.
Então, e aqueles também que estão assim, que a gente olha assim como fracassado aos olhos do mundo, né? Estão em paz de consciência, né? Tem uns valores ali que ninguém consegue entender. Às vezes a pessoa vive uma vida tão simples, mas ela é feliz na simplicidade dela. E quem tem, às vezes, uma condição boa, não consegue compreender isso, né? E aqui a gente pode trazer para dentro do nosso dia a dia, né? Alguns valores invertidos. Vou trazer alguns exemplos. O valor verdadeiro, né? A humildade. E aí o valor distorcido seria a ostentação. Da simplicidade, o acúmulo de bens e o status. Da verdade, a falsa aparência. Da solidariedade, o egoísmo. Do conhecimento interior, o foco excessivo em si mesmo, né? Performance estética. Trabalho com propósito, valor verdadeiro. Valor distorcido, sucesso a qualquer custo. Espiritualidade, o valor distorcido. Materialismo como ideal da vida. O ideal aqui, quando esses valores estão distorcidos, é sempre a busca desenfreada pelo sucesso, pelos prazeres mundanos, pelo status quo, pela vaidade, principalmente nas redes sociais. E aí a gente fica nesse grande vazio existencial, de falta de propósito, deixando de buscar o alimento espiritual, também é muito necessário para nos mantermos aqui de pé perante todo o caos, né, que o mundo também oferece. Então, a gente tem que ter essa espiritualidade em nós, a nossa fé, não importa a fé que seja, a gente tem que buscar essa conexão com o nosso Criador. E aí, como encarar a satisfação das necessidades materiais, né? Como meio e não como fim. E devemos sim trabalhar, buscar melhorar, buscar o nosso bem-estar físico, mental, espiritual, né? Não é se não trabalhar, né? Ah, não, não é isso. É buscar sim. A gente tem que buscar. Estamos aqui para trabalhar, para progredir, mas esse não é só o meio, não é o fim. Devemos considerar as carências dos outros e buscar repartir o que temos, o que temos de melhor, não só as coisas materiais, né? Mas compartilhar um ouvido para uma escuta amiga, um abraço fraterno, um sorriso, um bom dia bem dado, né? Isso também é um acolhimento. E temos que ter moderação, sim, quando usamos da matéria, né? Vista pelos nossos prazeres pessoais. E aqueles que buscam, né, a fé no futuro, não se importe de deixar sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste. Então, o nosso objetivo aqui é sair melhor do que quando entramos nessa encarnação, né? Para a próxima encarnação ser melhor, né? Então, a gente sair daqui um pouco mais de luz de quando adentramos essa vida material. Então, a matéria nunca pode ser o fim, mas o meio da nossa evolução. A evolução é tanto intelectual, né? A gente tem que buscar, sim, o conhecimento, estudar, se aprimorar, buscar o trabalho, buscar também a nossa compreensão, né, da vida espiritual. Então, o que é infelicidade, né? O que é essa infelicidade? É a alegria malsã, o prazer desequilibrado, a vã agitação, a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. Então é interessante que a gente vai vivendo a vida anestesiado, né? Buscando essa satisfação louca através dos prazeres totalmente desequilibrados. Então, a infelicidade é o esquecimento da nossa destinação transcendente pelo prazer de fluir
gozos perniciosos. Então, a gente acaba esquecendo o nosso real propósito aqui, né, encarnatório, e vivemos anestesiados, né, por essas coisas passageiras. E aqui mais um questionamento. É certo usufruir das alegrias sadias do mundo? Sim, desde que não percamos nessa alegria, pois a finalidade maior da vida é o nosso aprimoramento espiritual, como eu falei lá atrás, sempre buscando as mensagens de Cristo. E a verdade é que a doutrina, né, o Evangelho de Jesus, nos tira a cegueira, esclarece sobre a verdade e o erro, nos tira essa venda dos olhos, né, nos mostra que devemos sim usufruir, né, das alegrias do mundo, mas sem percamos a meta principal, né, que é a nossa evolução espiritual, nosso aprimoramento, né? Das alegrias. No livro Os Prazeres da Alma, Hamed fala para nós o seguinte: muitos têm uma visão distorcida da alegria, pois a confundem com festas frívolas e divertimentos que provocam sensações intensas e risos exagerados. E ele fala: não há nada de errado em ser jovial e bem-humorado, festivos e risonho. Sentir as emoções terrenas inclui-se entre as prerrogativas que o Criador destinou às suas criaturas. Essas sensações são um processo natural das sensações humanas. Então aqui vamos sentir, né, essas sensações de alegria. Não tem nada de errado a gente buscar ser jovial, bem-humorado. Então, isso faz parte também das emoções terrenas e que é algo que foi incluído pelo nosso Criador. Então, sim, podemos vivenciar as alegrias da vida, mas as alegrias não estão conectadas diretamente com os prazeres viciosos. É isso que a gente precisa prestar atenção, né? Essas alegrias podem ser de coisas tão simples do nosso dia a dia que às vezes a gente nem para dar valor ou dar atenção. É um sorriso de uma criança, um abraço, um carinho, uma atenção, uma conversa de cunho elevado, partilhar com as nossas amizades, né, momentos de felicidade. Tudo isso nos traz alegria para o nosso espírito. Então, é esse tipo de alegria que eu falo aqui. Então, a gente pode sim levar a palavra de Deus com alegria, com bom humor, com leveza, né? Não precisa ser uma coisa fria, rígida. A gente está falando do reino de Deus, né? Então, a gente pode ter sim dentro de nós essa alegria. E eu vou falar o porquê disso, ó. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro? Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? E aí fala lá no Livro dos Espíritos, na questão 922, na resposta dos Espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a partir do momento que a gente traz essa consciência tranquila, né, perante os nossos atos, a gente está num momento de felicidade, de contentamento, de equilíbrio. Isso é muito bom para nós. E essa alegria que eu queria trazer para vocês, a alegria do Espírito, né? Que Jesus falava para nós lá em João 11. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, quando nós buscamos em Cristo essa alegria, ele nos preenche do nosso vazio existencial, né? Ele nos completa com todo o amor, com toda a riqueza, né, espiritual que ele faz, emana para nós, né, a luz que ele emana, o amor que ele emana, a misericórdia que ele emana, isso nos preenche, né, dessa alegria que brota dentro do nosso espírito.
E aí, como eu falei lá atrás, a resignação também, né, desse processo que às vezes vivenciamos, né, de sabores, né, e aí ele fala lá da resignação. Bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Está em Mateus 5:4. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5 também, no item 12, Kardec fala para nós: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida e as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. E, portanto, pacientemente, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Então, se a gente está passando por algum momento de dificuldade, temos que ter essa aceitação, essa resignação e pedir ao Pai forças para poder estar passando pelas nossas experiências ainda dolorosas. E aí ele fala, né, é um momento de ressarcirmos com a consciência cósmica, com, com as leis divinas, as nossas faltas. Então a gente tem que buscar, sim, se resignar, nunca se colocar como vítima do universo, porque não existe vítimas, né? Todos nós temos alguma coisa ainda a, a depurar, né? Para avançarmos para o mundo feliz, os mundos de regeneração e caminhar dentro da escala evolutiva. E aí ele fala, né? No mundo tereis aflições, se amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então, teremos o consolo, né? A compreensão, em vez a busca desse entendimento para os nossos padecimentos físicos, morais, espirituais. E aí Jesus fala para nós: vinde a mim, vós que estáis cansados e feridos, que eu vos aliviarei. E aí esse consolador que foi falado lá antes é o Espiritismo. O Espiritismo é o consolador. E Jesus prometeu. Veio para enxugar lágrimas, mas sobretudo para erradicar a causa das lágrimas, né? Nos trazendo a compreensão através da reencarnação, orientando as pessoas de modo que evitem comportamentos negativos. É interessante isso, né? Porque a partir do momento que a gente para de criar ações negativas, a gente começa a se alinhar às leis, né? As leis de Deus, a gente passa a caminhar com mais firmeza, com mais resignação, com aceitação, né? É esse alívio que traz para nós, sabendo que hoje eu posso estar colhendo algo não muito agradável, mas eu tenho a oportunidade de estar plantando boas ações para fazer um futuro melhor, né? De estar fazer esse futuro um pouco melhor. E aí, para finalizarmos o estudo, né, eu peguei a primeira carta do Tessalonicenses, de Paulo, e ele fala em tudo dai graças, em tudo dai graças. Então, a gente deve sempre buscar, dentro das circunstâncias da vida, agradecer a Deus, a sua misericórdia, expressarmos a gratidão ao nosso Criador, porque às vezes uma pequena situação não sai do jeito que a gente quer, a gente já começa a blasfemar, a se achar azarado, como eu falei lá no começo, né, da desgraça. A gente tirou a desgraça e colocamos só a graça, né, tiramos deles. Aqui no final, para a gente finalizar o estudo, né. Então, em vez de a gente ter um olhar negativo para as coisas, buscar um olhar mais positivo, né, de mais entusiasmo para modificar também as coisas que precisamos mudar, não ficar só nesses padrões negativos, né, de pensamento, de pessimismo, mas aprendermos a trabalhar dentro de nós a gratidão. Porque a partir do momento que a gente trabalha essa gratidão, a gente busca, né,
essa comunhão com Deus, com o nosso Criador, a gente vai saindo desse padrão negativo e vai aurindo mais forças junto a Deus, junto à espiritualidade, para passarmos pelas nossas expiações, pelas nossas privações, com mais lucidez, né? Buscando também as coisas positivas da nossa vida, porque se a gente for parar para pensar, a gente já passou por tanta coisa, e a gente pode parar para pensar, já passamos por tanta coisa ruim, mas que depois a gente percebeu que foi um grande livramento para nós. E aquilo que a gente queria, na verdade, não era para ser. Então, ali a gente teve um livramento, apesar daquele momento a gente ficar aborrecido, né? Teve sim um grande livramento. E é isso que esse texto fala para nós. O que parece uma desgraça, nem sempre é uma desgraça, né? Às vezes é uma bênção disfarçada. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui para não ficar muito solto. Ah, a pessoa perde o emprego. Realmente, quando a gente está no olho do furacão, né? Aquela condição ali para nós. Mas aí, olha que interessante, muitos às vezes conseguem dar a volta por cima, conseguem empreender, né? Conseguem criar novos negócios, novos projetos, e a vida flui de uma forma até mais tranquila, né? Mais leve, com mais propósito, e a pessoa vê que ela está no fluxo. E aí no final ela fala, graças a Deus, aquela porta para mim foi fechada, hoje eu consigo já caminhar com as minhas pernas, empreender, às vezes também até gerar emprego. Então, a gente tem que ter esse olhar. E viver em estado de graça ou em comunhão com Deus é estar perfeitamente harmonizado com a nossa natureza espiritual. É a alegria de repetir com Jesus: eu estou no Pai e o Pai está em mim. A felicidade é um trabalho interior que quase nunca depende de forças externas. Se encontra no silêncio da própria alma. Então, essa felicidade é algo que não depende, muitas das vezes a gente acha que quando eu, né, tiver determinada coisa, eu vou ser feliz. A gente fica projetando a nossa felicidade lá para o futuro. Não, a felicidade, ela tem que ser vivenciada no agora. Ah, Deus, obrigado. Hoje eu tenho saúde, né? Hoje eu tenho um prato de comida, hoje eu tenho um teto, eu tenho um emprego, né? A gente tem que agradecer, sim, buscar essa gratidão ao Pai. É isso. Essa parte que eu falei aqui no final também é do livro do Hamed, Os Prazeres da Alma. Espero que vocês tenham gostado, que a paz de Jesus envolva todos vocês nessa tarde abençoada e que possamos mais à frente estar trabalhando mais uma parte do Evangelho, buscando sempre um esclarecimento, né? Obrigada a todos. Graças a Deus.